Nós vamos entrar aqui no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A primeira coisa a ponderarmos é por que bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que passam por dificuldades. E por que eles serão consolados? Em que medida, em que momento, em que circunstância? Então nós temos que compreender primeiro, existe uma justiça que determina, que regulamenta, que estabelece normas e diretrizes à vida. Essas normas e diretrizes, elas são submetidas ao Pai. Então compreendamos o que é Deus. Deus é a causa primária ou primeira de todas as coisas, sim. Mas nós poderemos entender a Deus de forma impessoal. Deus é o conjunto de leis que regulamenta o universo. Jesus é o comandante do planeta Terra, como nos falou Carlão, que deu as diretrizes baseadas nesta lei, nessa premissa maior. Ou seja, existe uma justiça que se estabelece. E qual é essa justiça? Qual é esta lei? A lei é de ação e reação. Ninguém está recebendo mais nem menos do que aquilo que ele plantou. Ninguém está recebendo em momentos inoportunos. É na hora aprazada, na medida certa, com o objetivo de nos levar ao aperfeiçoamento. Fomos criados simples e ignorantes e vamos, a partir das existências, das reencarnações, nos aprimorando. Como é que nós vamos crescer? Nós vamos crescer a partir das dores, das dificuldades. Meimei nos conta um fato interessante. Certa feita, um oleiro queria saber as razões das dores pelas quais ele passava, dos problemas vividos junto aos seus familiares. E aí o mensageiro disse a ele: quando você vai fazer agora um pote, o que você faz com esse pote? Como é que você faz para que o barro possa agora endurecer? Eu coloco na fornalha. Ah, você coloca na fornalha? Sim. E se você quiser fazer algo mais grandioso, mais belo, aí eu preciso colocar várias vezes no forno para que ele tempere este barro e aí eu tenha aquela bela peça concluída. Então é dessa forma que nós temos que entender. Fazer parte da existência terráquea, estar entre aqueles que viajam no tempo, faz com que nós vamos aprendendo a partir das inserções, das dificuldades, dos contextos, das vicissitudes. Nós vamos o quê? Amadurecendo. Nós vamos criando robustez. Nós vamos agora nos enriquecendo espiritualmente falando. Ninguém vai chegar a um aperfeiçoamento sozinho, ao acaso. Ninguém chegou por privilégio a esta ou aquela condição. Faz parte do processo que erros e reacertos. Faz parte do processo quedas e nós nos levantarmos na sequência. Quanto tempo ficaremos caídos? Depende do nosso livre-arbítrio. Depende da nossa opção. Então é importante que nós compreendamos. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados são aqueles que vivem momentos difíceis. Então vamos entender isto. Por que eu sou bem-aventurado? Eu estou tendo uma oportunidade de sair da situação de comodidade em que eu me encontro. Eu estou com a oportunidade de crescer. Eu estou com a oportunidade de ter elementos que me gerem dentro de cada um de nós uma certeza, uma convicção. Então é fundamental termos essa premissa. Ninguém está sendo punido, ninguém está sendo privilegiado, estamos sendo colocados num contexto para que possamos acordar a partir do problema que ocorre conosco. Então vamos entender. Eu vivo agora uma relação conflituosa com a minha esposa. Eu vivo uma relação conflituosa com o meu esposo, com o meu chefe, com o meu filho. E eu fico profundamente magoado com a relação. E isso não tem uma solução. Aquilo perdura, aquilo continua.
aquilo fica por um tempo muito grande sem uma solução. O que ocorre naturalmente? Uma suscetibilidade a adquirirmos uma infecção. Os fatores imunológicos abaixam. Segundo, os fatores antitumorais abaixam. Diminuem aqueles fatores que evitariam tumores. Mas eu continuo magoado. E vem um lembrete para o meu corpo, uma infecção. Vem um lembrete um pouco mais severo. Uma situação para que eu acorde. Bem-aventurada é essa aflição, que está dando-me elementos para que eu acorde. Eu não acordei? Não. Vem uma doença definitiva. E aí, eu vou acordar, queira eu ou não. Ah, mas não é uma punição? Não. Eu criei a circunstância, eu elaborei a circunstância, a vida me deu condições de eu acordar a partir dela, e eu não acreditei. E eu não aceitei. Então vem uma doença maior, e aí eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que aprender a lidar com aquela doença. Eu tenho que aprender a bem sofrer, a utilizar-me daquele ensinamento. Ele vai me fazer o quê? Ele vai me fazer a me desfigurar fisicamente, mas no âmbito espiritual, que é o que vale, que é o que importa, que é o que é significativo. Ele tornou-me um ser melhor ou me tornou um ser revoltado? Ele me tornou um ser mais confiante e tentando se modificar, ou ele me tornou um ser agora que está blasfemando para com a vida? Se ele me tornou um ser que blasfema, que se revoltou, eu não aproveitei o ensinamento. Eu não aproveitei o ensinamento. Ele está comigo. O problema continua comigo no plano espiritual. Eu não serei consolado porque eu não aproveitei e me dou dar ensinamento. Então, é essa visão que nós temos que ter. Se eu não me aproveito do ensinamento, eu não sou eu não sou consolado. Se eu não me aproveito do ensejo que a vida me dá, ela me deu lembretes, ela me trouxe oportunidades, ela me trouxe condições de eu acordar. Eu não quis. Eu quis ficar de que forma? Eu quis ficar inerte, revoltado, fechado dentro de si mesmo, porque eu estou achando que eu não mereço aquilo que eu vivi ou vivo. Então, eu vou amadurecer e compreender o que levou a essa separação, o que levou a esse problema. Será que o meu marido, será que a minha esposa, será que o meu chefe, será que o meu filho estavam tão errados? Será que eu não tenho nenhum quinhão neste erro que foi efetivado? Será que eu me revoltei por quê? Porque eu não queria, eu não dava a ele condições para que ele agisse de uma forma autônoma? Será que eu sou orgulhoso a ponto de imaginar que só a minha verdade é real? Então é essa postura que nós temos que ter, para que a gente vá avaliando. Então imaginemos, ocorreu um problema de separação, ocorreu um problema qualquer que seja. Qual o papel que me cabe? Avaliar o que eu contribuí. Como eu fiz vistas grossas naquelas circunstâncias e não cresci com ele. O problema não é para nos derrubar. O problema nos traz o quê? Oportunidades de crescimento. Oportunidades de avaliar melhor. Oportunidades agora de sedimentar valores que darão a nós um norte maior na nossa existência. Ninguém veio aqui para ser punido. Então, é a lei de causa e efeito que faz o quê? Faz com que a gente vá enfermar para que a enfermidade nos leve àquilo que não precisava ter existido. A enfermidade, mas queria chegar a uma melhoria. Ah, mas eu não aproveitei nessa vida. Vai vir uma outra. Uma outra vida. A mágoa perdura novamente. Você nasce com facilidades, com propensão ao problema. Então é hora de nós entendermos aonde estão as causas das nossas doenças. Nas nossas emoções mal trabalhadas. É na mágoa, é no ressentimento, é nos ciúmes, é no desejo de vingar-se, é no desejo de odiar o outro, de ver o outro esfacelado. São essas emoções destruidoras que nos destroem.
para que nós acordemos com elas, para que nós não periclitemos a partir delas. Então, veja bem, a finalidade qual é mesmo? Levar a um reequilíbrio do espírito, passe o tempo que passar. Se a gente não se aproveitar hoje, amanhã com certeza iremos nos aproveitar mais experientes. Então, a gente precisa entender que está em nossas mãos. A gente olhar os erros que nós cometemos e ter a humildade de reconhecê-los, pedir perdão, ir ao encontro daquele que foi prejudicado por nós, aceitar o perdão que o outro está a nos pedir, entender o mecanismo para que nós tiremos um peso, tiremos um problema. Então, quantos melindres que nós temos que evitam um bom relacionamento? Quantos orgulhos feridos que evitam que a gente dê um passo atrás, recuando? Quantas coisas menores que nós alimentamos porque nos achamos melhores? E a gente poderia evitar tudo isto. Então, o que o ensinamento nos traz? A dor, porque o problema poderia ter nos levado a um acordamento, não veio, a dor vai cumprir um papel. A dificuldade vai cumprir um papel. Então, o que eu estou dizendo, a dor não é necessária na nossa vida. Não é necessária. Mas é porque nós não vamos pelo caminho normal da vida. Nós desvirtuamos. Nós não nos aproveitamos da naturalidade dos fatos. A ignorância levaria-nos ao quê? A pequenos erros. Mas nós não, nós amplificamos, nós estendemos, nós fazemos de conta que nós não vemos nada nem ninguém. E aí o reacerto é mais difícil. E aí o problema se faz para quê? Nos traga a um norteamento que nós havíamos perdido. Então é importante que a gente entenda, é a lei agindo em nosso benefício, não em nosso prejuízo. Entendamos, lembremos-nos, somos espíritos eternos. Nós não somos o corpo que estamos aqui, vivendo no hoje. Nós somos um espírito que precisa crescer, que precisa se aprimorar, que precisa tomar em si consciência das coisas que faz e deixou de fazer. Então, é dessa forma que a gente vai entender, bem-aventurados os aflitos, porque eles estão tendo uma oportunidade deles acordarem. Se não acordarem, ainda não são bem-aventurados, ainda não serão consolados. Chegará o momento deles. Então, parte da premissa que eu tenho que ter noção de consequência, de vida eterna. Então, existe um pequeno caso interessante, contado-nos por Hilário Silva, através da mediunidade de Chico Xavier. Um major do exército estava estertorando nos últimos momentos da sua vida, quando o médico chega e vê que ele estava com um punhal enfiado no peito, no coração. E ele está ao lado desse coronel perguntando, e o coronel sussurra o nome de Aprígio. Aprígio era o filho adotivo desse coronel. Eles não tinham filhos e eles adotaram uma criança que foi colocada nas portas das suas casas. Ele e a sua esposa. Trataram a criança com grandiosidade, deram o que tinha de melhor, mas chegou uma fase que o jovem não queria estudar. E chegou uma fase que ele buscava companhias para que ele se mantivesse no ócio. Ele sempre mirando o que ele teria de heranças. Qual seria o benefício que ele teria com a sua vida? E foi sussurrado aquele nome. O médico prontamente entendeu. O cofre estava aberto, havia sido surrupiado, tudo todo ali. E logo mais, o médico vai até a delegacia. Mas chegando na delegacia, Aprígio, o filho adotivo, está puxando aos cabelos a lavadeira. Ela matou meu pai. Ela foi a causadora do problema do meu pai. Ela levou meu pai a esse estado. E agredia a mulher. E perguntavam a ela, foi a senhora mesmo? Sim, fui eu. Mas a senhora roubou? E ela silenciava. Mas a senhora roubou o que estava lá?
e ele completava, Aprígio. Ela não apenas roubou, ela escondeu em algum lugar. Se eu não chego, provavelmente ela faria outras coisas. Ela é lavadeira da casa. Ela conhece tudo da nossa casa. E aí, essa mulher complementa Aprígio. Quando a polícia chegou, ela viu que ela estava em cima do telhado, chorando enlouquecidamente. Ela estava arrependida, diz Aprígio. Ela estava verdadeiramente, caiu em si do erro que ela havia cometido. E aí, diante daquela circunstância, ela foi presa. E nesse momento, ela iria ser julgada. Quando ela vai ser julgada, o médico se prontifica a ser testemunha de defesa dela. E vai tentar acordar Aprígio. Aprígio diz: meu pai tinha perdido a noção. Meu pai não sabia mais o que ele falava. Meu pai não estava falando coisa com coisa. E a moça, antes de ser trancafiada de forma, por um tempo maior, ela veio a desencarnar. E o médico continua relatando: eu vi o crescimento de Aprígio e eu vi a queda de Aprígio. Eu vi Aprígio agora vivendo uma vida dissoluta, uma vida para as coisas materiais, em jogatinas e encontros aqui e acolá, sem responsabilidade alguma. E eu vi, inclusive, que ele desencarnou, que ele morreu muito mal. Mas eu relato agora a minha experiência. O médico complementa. Quando eu deixei o corpo, eu não levava grandes coisas. Eu não levava afazeres espirituais, resoluções em prol do próximo. Eu estava com a bolsa vazia. E quem veio me receber? Aquela simples lavadeira, nimbada de luz. Era um ser que vivia em luz plena. E eu me aproximei dela e disse: o que aconteceu? O que aconteceu? O que a senhora fez? E Aprígio onde está? Aprígio está nas trevas. Aprígio está muito mal. Mas o que aconteceu? Ele era meu filho. Eu tive que assumir aquilo. Aquele homem criou ele como filho, mas eu era a mãe dele. Eu não tinha condições de criá-lo. Fiz o melhor por ele e tentei ajudá-lo para que ele acordasse. Mas nem assim foi possível. Mas não percamos a fé. Então que nós entendamos, o que nós fazemos vai repercutir hoje, vai repercutir amanhã, vai repercutir para a eternidade. Se nós aproveitarmos bem as dores, seremos consolados e que Deus nos ampare.